Ora, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Bushcraft e técnicas de sobrevivência aqui no canal Bushcraft Luz. E então vamos dar continuação aos cenários hipotéticos e às fontes de ignição do Charcloth que começámos a falar no último vídeo, portanto na segunda parte desta série. Acho que, pelo que viram até agora, já conseguiram compreender o porquê de ser uma tarefa tão importante a fazer-se numa situação de sobrevivência, precisamente devido à facilidade com que acende com certas fontes de ignição alternativas, que muitas vezes são de tão baixa temperatura que não acendem mais nada, mas acendem o Charcloth, e isto é extremamente importante para prevenir certas situações ou certos cenários hipotéticos que podem acontecer a seguir a termos conseguido obter o primeiro fogo. Okay? Daí, para mim, ser tarefa crítica, como eu estou farto de dizer, fabricar Charcloth logo imediatamente a termos conseguido obter o primeiro fogo devido ao que pode acontecer a seguir. E então, é precisamente como eu disse, sobre isso que eu quero continuar a falar aqui hoje, sobre mais cenários hipotéticos e sobre 3 fontes de ignição das 7 que eu me propus a falar e que faltam falar neste vídeo. No último vimos 4, agora faltam mais 3, é sobre isso que vamos falar hoje. Espero que estejam a gostar, mantenham-se aí, até já! Ouch! Temos fogo. Bom, e já que estamos a falar do sol, vou de seguida dar-vos mais alguns exemplos de equipamentos que nos permitem precisamente usar esse sol. E então, basicamente, o equipamento que eu estou a falar é, ou são, lentes de ampliação. No fundo, como se fosse a lente de uma lupa. Ora, que tipo de equipamentos é que tem esse tipo de lentes de ampliação? Temos exatamente aqui ao meu lado um desses exemplos. Uma mira telescópica montada numa arma permite-nos, se soubermos como utilizar, dar ignição ao Charcloth, e foi exatamente por isso que eu trouxe a arma para aqui. Foi precisamente para vos mostrar mais este exemplo de como numa situação de emergência dar ignição ao Charcloth. Portanto, eu tenho aqui uma arma com uma mira telescópica montada. No fundo, o que eu estou a simular é uma situação de caça, normalmente caça maior, caça grossa, como se diz aqui em Portugal. Ora bem, então o que eu quero fazer é basicamente apontar a mira ao sol. Vou em primeiro lugar abrir as tampas de proteção. E em relação a esta mira, aproveito para vos dizer que ela tem uma ampliação de 6 a 24 vezes. Está aqui, a ver? Aumento, portanto tem 6 a 24 aumentos. E eu, pela experiência que tenho ao utilizá-la para acender o Charcloth, sei que ela começa a acender o Charcloth a partir dos 8 aumentos, mais ou menos. Obviamente, quando mais eu aumentar a potência, em princípio mais intensidade vou ter aqui na mira. Mas a partir dos 8 aumentos já é possível com esta mira. E se calhar há pessoal que está a pensar, bom, mas em Portugal, principalmente o pessoal que está dentro destas coisas, em Portugal, normalmente quem se dedica a esse tipo de caça, a caça grossa, e utiliza uma mira em cima da carabina, normalmente utiliza miras com ampliações mais reduzidas, normalmente com ampliações de 3, 4 vezes, 5, 6 vezes no máximo. Bom, em relação a isto, a ideia que eu tenho, apesar de nunca ter experimentado propriamente, mas talvez daqui a uns tempos o vá fazer, a ideia que eu tenho é que, apesar desta mira apenas conseguir acender o Charcloth a partir dos 8 aumentos, isto deve-se ao facto de ela ser bastante comprida. Vocês podem ver que ela é enorme, tem um comprimento bastante grande, e isso deve-se simplesmente a uma razão muito simples, é que ela, para ter esta capacidade de aumento de 6 a 24 vezes, vai ter que ter bastantes lentes de ampliação, ou seja, a imagem vai entrar e vai percorrer este tubo e saltar várias vezes de lente para lente
até chegar aqui aos nossos olhos, e por isso tem que ter este comprimento todo, porque também tem bastantes aumentos, mas quanto a mim isto faz com que a intensidade da luz se perca ao longo da mira, porque tem mais espaço para percorrer, tem mais camadas de lentes para atravessar. Por exemplo, há miras muito reduzidas, miras, por exemplo, deste tamanho, que têm de 1,5 a 4 vezes, portanto, de 1,5 aumento a 4 aumentos. Eu acho que com miras deste tamanho, assim pequeninas, nos 4 aumentos já é possível acender o char cloth, okay? Porque são mais reduzidas e esses 4 aumentos vão ter mais intensidade. Acho, pelo menos é a teoria que eu tenho, acho que isto pode ser assim. Eu, por exemplo, sei que vou querer apontar nesta direção, porque o sol está nesta direção para mim, agora falta-me descobrir o ângulo. Ao inclinar a arma para a frente, vocês veem que a sombra da arma vai diminuir. Chega a um certo ponto que se torna mínima. À medida que me aproximo da zona mais curta, da fase mais curta da sombra, vou colocar aqui a mão, aqui relativamente perto, e aparece este ponto de luz. Quando aparece este ponto de luz, sei que está no ângulo certo. Agora é determinar o sítio do ponto de luz onde eu quero colocar o char cloth. Para isso, é tal e qual como utilizarmos uma lupa. Estão a ver? Eu afasto, o ponto de luz aumenta, aproximo, o ponto de luz diminui, até um ponto onde ele é mínimo, e depois, se continuar a aproximar, ele volta a aumentar. Ora, basicamente, o que eu quero fazer é com a mão... Espera aí. Cá está. Manter a arma na posição correta, com a mão aproximar até o ponto de ser mínimo. Acho que é aqui. Sentir com a mão. Sinto queimar. Muito bem, aqui vamos nós. Está. Aqui estamos, meus senhores. Ignição. Temos fogo, meus senhores. E então, como estão a ver, é perfeitamente possível utilizar a mira telescópica de uma arma para iniciarmos um fogo em conjunto com o char cloth, sem sequer ter que desmontar a mira ou partir a mira para retirarmos, por exemplo, uma das lentes de ampliação. Nada disso. Conseguimos utilizar a mira tal qual como está, sem estragar, e acender o char cloth. Com os binóculos provavelmente será a mesma coisa. Provavelmente, se tentarem, conseguem acender o char cloth sem ter que partir os binóculos. Outro item que pode dar ignição ao char cloth, depois de termos conseguido fazer um primeiro fogo numa situação de emergência, vai ser, como eu tenho aqui, uns óculos de leitura. Portanto, os óculos, são os óculos de aumento, uns óculos para ver ao pé, como as pessoas designam de forma comum, uns óculos para ver ao pé, uns óculos de leitura. E estes óculos existem em várias graduações, por assim dizer. Eu comprei estes numa loja dos chineses. Existem várias graduações. Este aqui diz 2,5. Esse faca tem na etiqueta ainda, que eu não tirei. Diz 2,5. Salvo erro, a graduação mais baixa que eu vi foi 1,75, por aí. E a graduação mais alta que eu vi foi 4. Okay? Portanto, o mais alto foi 4. Este é 2,5. Eu já experimentei com 2,25, salvo erro, ou seja, ligeiramente abaixo deste, 2,25, e mesmo assim funciona. Obviamente, quanto maior for a graduação, mais facilmente vai funcionar. E então, o que vamos fazer é utilizar o sol, tal como fizemos com a mira telescópica. Vai funcionar da mesma forma, e vamos usar isto como uma lente de ampliação para convergir os raios solares num só ponto e aumentar de forma drástica a temperatura. Ora, desde já vos aviso, isto são os óculos de leitura, para ver ao pé. Já testei, funcionam. Muito provavelmente óculos para pequenas correções
de vista, por exemplo, pequenos estigmatismos, uma coisa ligeira, etc., muito provavelmente não vão funcionar. Tem pessoas conhecidas que têm estigmatismo, mas é uma coisa ligeira, ou seja, os óculos para corrigir esse estigmatismo também é uma, como é que eu ia dizer, vão corrigir de forma ligeira, ou seja, não vai ampliar praticamente nada, não vai funcionar para isto. Vocês perguntam, óculos progressivos, nunca experimentei. Óculos progressivos têm em baixo a parte de ver ao pé e em cima a parte de ver ao longe. Provavelmente se usarem a metade da lente, a metade de baixo que é de ver ao pé, pode ser que funcione, nunca experimentei. Lá está, numa situação de sobrevivência, é uma questão de testarem. Estes, os de leitura, eu sei que funcionam com toda a certeza, e lá está, mais uma vez, pode ser uma coisa que nós tínhamos connosco. Por exemplo, fomos fazer uma jornada de canoa, fomos fazer canoagem para uma zona remota, levámos connosco algumas coisas essenciais, um bocadinho de comida, etc. Um livro, há muita gente que gosta de ir para o meio da natureza ler, e com o livro podemos ter levado connosco uns óculos de leitura, uns óculos para ver ao pé, ou inclusivamente tê-los no nosso carro. Ora, e então os óculos basicamente vão funcionar como qualquer lente de aumento, como uma lupa, uns binóculos, uma mira telescópica, etc. O princípio é o mesmo. E então vamos colocar aqui a lente próxima da mão, para ficar o desenho na mão. Se afastarmos, isto vai começar a convergir, os raios solares, num determinado ponto. Se continuarmos a afastar, vai aumentar o ponto, não é isto que nós queremos. Se aproximarmos demasiado, também dispersa-se, não é nada disto que nós queremos no ponto mais pequeno. Ok, sinto queimar. Portanto, basicamente é isto. Vou querer, obviamente, estar o mais possível na direção do sol, com a inclinação certa. Então vamos a isto. Neste momento estão aqui 18 graus de temperatura. Não está muito frio, nem está muito calor, uma temperatura mediana. Ok. Colocar-me mesmo na direção do sol, com a inclinação certa. Cá vai disto. Portanto, está aqui a lente. Afastar, 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 afastar. Ok. Ponto. Oh, está a aumentar um pouquinho? Não. Vou aproximar mais. Ok, acho que é isto. Acho que esta é a distância correta em que o ponto está mais pequeno e mais nítido. E penso que já está. Super! Viram a facilidade que isto foi? Temos fome, meus amigos. Outra forma de darmos ignição ao Char-Cloth numa situação de emergência vai ser, novamente, utilizarmos o solo, mas desta vez em conjunto com uma garrafa de água. E basicamente vamos fazer isto para replicar, por assim dizer, o que fizemos tanto com a mira telescópica como com os óculos de leitura ou de aumento. E seria também o que faríamos com uma lupa, por exemplo, com a lente dos binóculos, etc. No fundo, o que vamos fazer com esta garrafa é convergir os raios solares e aumentar a sua intensidade. E para isso vamos utilizar esta parte redonda, ou convexa, ou côncava, como quiserem chamar. Portanto, esta parte aqui de cima, que é mais redonda, que vai convergir melhor os raios solares. Para isso quero que a garrafa esteja mesmo cheia até acima, para quando eu a rodo, vocês podem ver aqui uma bolha, mas é uma bolha pequena, pá. Desde que não seja aqui assim um grande espaço de ar que esteja vazio, não há problema. Eu quero a maior quantidade de água possível para funcionar bem como se fosse uma lente de ampliação ou uma lupa. Colocar aqui nas costas da mão a garrafa e vou experimentar a ver quando é que isto incide melhor. Posso inclusivamente rodar a garrafa mais assim, mais assim, mais assim. Portanto, vou experimentando com a garrafa
e à medida que vou aproximando, os raios convergem. Se aproximar demais, eles afastam-se, se afastar demais, eles também se dissipam. Portanto, quero ver quando é que eles estão mais convergidos. Acho que vai ser algo deste género. Até aqui, isto. Ui! Ok, é esta a distância. E vai ser nesta distância que eu quero colocar o Sharkcloth. Portanto, primeiro teste na minha mão. Brinco um bocado com a garrafa, entre aspas. E vejo qual é a forma correta de assegurar e a distância correta. E agora coloco lá o Sharkcloth e fixo isto no sítio sem mexer, no mesmo ponto. Portanto, basicamente, quando vocês colocam isto nas costas da vossa mão, quando estiver a picar ou a queimar, é a distância certa. Eu dobrei isto aqui em várias camadas para ficar mais compacto, com mais camadas, um pouco mais grosso e não andar tanto a voar com a brisa que passa. Portanto, ficar mais fixo e mais compacto pode ser que funcione melhor. Deixa-me cá ver aqui no dedo. Ok. E é assim. Ok, então é esta distância. Ok. Oi? Cá está. Temos ignição. Ui! Conseguem ver? Eu senti a queimar no dedo. Deixa-me cá ver. Bom, malta, como viram, o Sharkcloth acende com diversas fontes de ignição, muitas delas de muito baixa temperatura e que não acendem mais a sandália nenhuma, como puderam ver nesta parte acerca desta série. E é precisamente por isto, por haver inúmeras fontes de ignição alternativas que podemos utilizar com o Sharkcloth e que muitas vezes não funcionam com mais nenhuma sandália, é precisamente por isto que ele vai assegurar os próximos fogos depois de termos conseguido o primeiro fogo. E é precisamente também por isto que eu considero tarefa crítica fazê-lo logo a seguir a termos o primeiro fogo, de forma a prevenir alguma das situações que possa acontecer e como vocês me viram explicar neste vídeo. Como perceberam, inúmeras situações podem acontecer durante ou depois de termos feito o primeiro fogo, o que faz com que os próximos fogos não estejam assegurados se não tomarmos o cuidado de fazer o tal Sharkcloth ou algodão carbonizado. Ora, antes de dar o vídeo por terminado, há aqui um aspecto ou outro que eu quero chamar a atenção, principalmente nos métodos que utilizam o sol para dar ignição. Ora, se utilizarmos uma mira telescópica ou uns binóculos, que é a mesma coisa, ou a lente de uma lupa, etc., se utilizarmos esse método, conseguimos efetuar ignição mesmo numa fase tardia, ou um pouco tardia, do dia em que o sol já está mais fraco. Provavelmente até, sei lá, aí 2 ou 3 horas antes do sol se pôr, conseguimos efetuar ignição sem grande problema, porque temos uma lente que amplia relativamente bem. Mas no que toca à garrafa de água de plástico, isto já não acontece. Uma garrafa de água de plástico, eu só consegui dar ignição ao Sharkcloth com temperaturas aí à volta dos 22, 23 graus e eram cerca das 2h30 ou 3 da tarde, ou 3h30, por aí. Eu depois de ter filmado a ignição, passado meia hora ou uma hora, tentei novamente, por volta das 4 da tarde, e já não consegui fazê-lo. Okay? E ainda faltavam para aí 4 horas e meia para o sol se pôr, porque o sol agora está-se a pôr às 8h30 da noite. Ou seja, é um método que funciona, mas se o sol tiver uma boa intensidade e numa fase do dia em que a intensidade seja maior, ou seja, aí ao meio-dia, 2 da tarde, 3 da tarde no máximo, por aí a meio do dia. E portanto tem que ter isto em mente. Se calhar vocês podem dizer, então isso não tem grande utilidade. É errado, tem bastante utilidade, mesmo num clima bastante quente, tipo desértico,
o fogo continua a ser extremamente útil, nomeadamente para desinfetar a água, fervendo-a, que é o método mais eficaz, para cozinhar, para esterilizar pedaços de tecido para fazer ligaduras esterilizadas para primeiros socorros, fabricar ferramentas, fabricar recipientes primitivos, cavando o seu interior, consigam conter água, fazer uma fogueira de sinalização juntando vegetação verde, etc, etc. Eu tenho um vídeo sobre isso, sobre a importância do fogo, onde dou alguns 17 exemplos, fora o exemplo de nos aquecer no frio. Ou seja, mesmo num clima desses, o fogo continua a ser extremamente útil e num clima desses, com uma garrafa de água de 1,5 litro, uma garrafa mais pequena eu nunca experimentei, mas provavelmente só se for uma garrafa grande é que vai resultar, mas com uma garrafa de água de 1,5 litro transparente conseguimos efetuar fogo, acender o char cloth. Com os óculos de leitura já não foi tão crítico, consegui dar ignição ao char cloth até aí por volta das 6, 6 e meia da tarde, ou seja, 2 horas e meia antes do sol se pôr. Não será tão eficaz como uma mira telescópica ou uma lente de uma lupa, mas é ali um meio termo entre a garrafa de água e uma lente dessas que realmente tem uma grande ampliação, que realmente amplie. Portanto, tem que ter atenção a este aspecto. Obviamente, num dia destes não vou conseguir fazê-lo porque está nevoeiro, e mesmo com uma pequena cobertura de nuvens torna-se difícil. Tem que ter mesmo o sol sem nada à frente, mesmo sem ramos, sem neblina, sem nada, mesmo a incidir nesses materiais, nessas ferramentas de ampliação ou concentração dos raios solares. A mesma coisa com o espelho parabólico da lanterna, também provavelmente só vai funcionar numa altura do dia em que o sol seja mais intenso. Tenham atenção a isso, e eu neste caso utilizei provavelmente o tamanho mais pequeno de lanterna possível para acender o char cloth. Digo-vos já que dificilmente o tamanho da lanterna que eu utilizei, que é tão reduzido, dificilmente vai acender a sandália natural. É possível acender a sandália natural utilizando este método, mas tem que ser uma lanterna maior, com espelho, tipo um Fox, com um espelho parabólico bem maior para convergir muito mais raios solares. Neste caso, para mim, foi tamanho mínimo, mesmo para acender o char cloth, e conseguir ter algum sucesso. Tem que ter atenção a estes aspectos. Por fim, antes de terminar, mesmo antes de terminar, 3 dicas para vocês quando fabricam char cloth numa situação de emergência. A primeira é testar depois de o fazer. Portanto, vocês fazem o char cloth na fogueira, retiram para fora, deixam arrefecer totalmente, e vocês já vão perceber mais à frente, noutra parte desta série, que vão ter de deixar arrefecer totalmente o char cloth depois de o tirarem da fogueira. Deixam arrefecer, ok, sim senhor, está arrefecido, vamos verificar. Abrem e veem, ok, temos char cloth. O que vocês devem fazer é imediatamente pensar em que métodos alternativos é que têm para além da vossa pederneira ou do vosso kit de fogo, caso o percam ou caso ele se danifique, que possam dar ignição ao char cloth. Que métodos é que eu tenho? Ok, tenho uma faca, tenho uma lâmina de aço carbónico, ou tenho um isqueiro, ok, sim senhor, tenho um isqueiro. Pá, e se ele ficar sem gás, ou se ele se partir, estalar o corpo de plástico e o gás sair e ele ficar sem gás e só com faíscas? Espera aí, deixa-me testar. Podem colocar uma corda por baixo da patilha que aciona o gás, para que ela não consiga ser acionada, e desta forma conseguem rodar só a roda e deitar faíscas, tal como se fosse um isqueiro sem gás. E vão testar dessa forma para ver se lhe conseguem dar ignição, só com as faíscas. Ok, conseguiram dar ignição, tem uma pequena brasazinha, top, funciona. Apertam para apagar, colocam lá para dentro, fecham a tampa, viram o recipiente ao contrário com o furo para baixo, para abafar aquilo, não entrar oxigênio e abafar completamente. Ok, sabem que têm char cloth que vai funcionar com as mais baixas fontes de calor. E é isso que é extremamente importante. Testar antes de precisarem de utilizar para acender o próximo fogo. Porquê? Porque se vão utilizá-lo só para o próximo, vão experimentar só quando precisam de fazer o próximo fogo, ele pode não funcionar por alguma razão, pode ter ficado mal feito, por alguma coisa, por alguma razão, por algum motivo, ter ficado mal feito e depois ficam sem nada para acender o próximo fogo. Ou seja, devem testá-lo ainda quando tem o primeiro fogo aceso. Caso ele não funcione, passa-se alguma coisa, se calhar vou ter que tirar outro pedaço de tecido que seja 100% de algodão de outro sítio para fazer novamente e ver se funciona. Portanto, atenção a isto. Para mim é importante testar logo a seguir. Segunda dica é impermeabilizar o recipiente onde tem o char cloth, onde o fizeram. Se tiverem fita adesiva, tapam o buraco de cima, como estão a ver nas imagens. A seguir, tapam à volta do recipiente, juntando a tampa com o corpo do recipiente.
de forma a impermeabilizarem totalmente o Charcloth, para evitarem, caso vocês caiam dentro da água, caso chova torrencialmente, aconteça o que acontecer, para evitarem que ele se molhe e fique inutilizado. É importante isto. Se não conseguirem, se não tiver a fita adesiva, pá, metam num bolso num casaco impermeável, agarrem num tecido mais impermeável ou mais resistente à água e coloquem à volta. Pá, tentem isolá-lo e impermeabilizá-lo para que ele não se possa molhar depois de o fazerem. Extremamente importante. Terceira e última dica. Depois de fabricar o Charcloth numa situação de emergência, ele vai ser tão importante quanto a pederneira ou dispositivo de fazer fogo que vocês possam ter agarrado ao vosso corpo ou ao vosso cinto e a faca que também trazem agarrado ao cinto. Ou seja, o que vocês devem fazer depois de o fabricarem é guardá-lo com vocês no vosso corpo, dentro do bolso das calças, dentro do bolso do casaco, qualquer sítio que esteja permanentemente com vocês, para que caso percam a mochila por caírem, por exemplo, de uma canoa ou caírem ou pisarem gelo que esteja frágil e caírem caírem através do gelo e tiverem que largar a vossa mochila para não se afogarem, pá, várias situações podem acontecer. Se uma dessas situações em que vocês fiquem sem a mochila acontecerem, não fiquem também sem o Charcloth. Ou seja, ele só vai ter utilidade se estiver com vocês. E isto, para mim, é importante. Lá está, numa situação de sobrevivência, isto não estamos a falar de bushcraft, estamos a falar de sobrevivência. Numa situação de sobrevivência, we ain't fucking around, como dizem os americanos. Não estamos de brincadeira, ok? Isto é uma situação destas, é sério. Portanto, vamos ter o Charcloth sempre connosco. Portanto, 3 dicas recapitulando. Testar, depois de o fazer. Testar, impermeabilizar e ter guardado com vocês. Pá, acho que vocês perceberam realmente agora a extrema utilidade que ele tem. Espero sinceramente que estejam a gostar da série. Vamos então passar ao próximo vídeo, onde vamos finalmente falar acerca de como fabricar o Charcloth. E mesmo para quem sabe ou acha que sabe, existem ali 2 ou 3 pormenores que se calhar o pessoal não tem em conta e que são importantes para que ele fique fabricado corretamente. Portanto, acho que é importante verem à mesma. E, para além do fabrico, vou-vos mostrar vários materiais diferentes de roupa, de equipamento que vocês possam ter, de onde podem tirar esse tecido que seja 100% de algodão. Alguns deles contêm esse tecido e vocês, se calhar, nunca se deram conta disso. E, portanto, acho que é uma parte também interessante de se ver. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Obrigado por assistirem ao vídeo. Obrigado pelo vosso apoio. Metam likes. Já subscreveram o canal? Não? Então subscrevam. Pá, tudo isso é importante para mim, o vosso feedback também. Obrigado. Vemo-nos no próximo.